Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Reais de Pessoas Reais. Hoje iremos falar sobre o assassinato de Mandy Stavik, um crime que chocou toda uma cidade. Mandy Stavik era uma jovem de apenas 18 anos, com um currículo muito melhor que de muita gente. Ela era uma menina muito inteligente e dedicada, envolvida em todos os tipos de atividade que você pudesse imaginar. Ela jogava basquete, softball e também fazia atletismo. Ela era fluente na língua de sinais e falava japonês. E a lista de coisas incríveis não para por aí. Ela também tocava clarinete, flauta e saxofone. E claro, ela também se formou com honras no seu colégio de ensino médio. Como sempre foi muito inteligente e determinada, ingressar na universidade não foi difícil. Assim que saiu do ensino médio, Mandy entrou para Central Washington University, onde estudava para se tornar piloto comercial. Com as datas comemorativas de fim de ano chegando, Mandy decidiu ir para casa para passar o feriado de Ação de Graças com a sua família. No dia 24 de novembro de 1989, um dia após o feriado, Mandy decidiu sair para correr por volta das 2:30 da tarde. Normalmente, sua mãe, Mary, a acompanhava de bicicleta enquanto ela corria, mas naquele dia Mary decidiu ficar em casa porque a irmã mais velha de Mandy também estava visitando. Mandy foi para a corrida acompanhada apenas pela cachorra da família, uma cachorra da raça pastor alemão chamada Kira. A rota de Mandy nas suas corridas era sempre a mesma. Era uma estrada bem extensa e não movimentada chamada Strange Road. A estrada terminava no rio Nooksack, que era até onde Mandy corria. Chegando lá, ela fazia o percurso de volta para sua casa. Porém, dessa vez, a família de Mandy notou que ela estava demorando muito mais que o normal, e quando Kira voltou para casa sozinha e visivelmente agitada, a família de Mandy ficou muito preocupada. Mary tentou manter a calma e ligou para o namorado de Mandy, Rick Sander, para ver se ele sabia onde ela estava, mas ele não tinha nenhuma informação que pudesse ajudar. Mary então ligou para o xerife da cidade e contou o que estava acontecendo. Eles decidiram organizar buscas para procurar por Mandy. No mesmo dia, muitas pessoas da comunidade se reuniram para ajudar a procurar Mandy. Algumas pessoas procuravam a pé, outras com seus veículos e algumas até com seus cavalos. 2 dias após as buscas terem começado, uma equipe de buscas encontrou uma peça de roupa no canto da estrada semelhante ao que Mandy estava usando quando saiu para correr. Quando mostraram para Mary, ela tinha quase certeza de que não pertenciam à filha, mas ainda assim, a roupa foi enviada para análise, o que mais tarde acabou comprovando que Mary estava certa, não pertencia a Mandy. No dia 27 de novembro de 1989, Mandy foi finalmente encontrada, mas infelizmente não da forma que sua família esperava. O corpo de Mandy foi encontrado boiando no rio Nooksack. Mandy estava completamente nua, apenas vestindo suas meias e sapatos. Suas roupas e o Walkman que ela usava durante a corrida nunca foram encontrados. A autópsia de Mandy revelou que ela havia sido estuprada e a causa de sua morte foi afogamento. Mandy tinha inúmeros arranhões e lacerações nas pernas, o que levou os investigadores a acreditar que Mandy havia tentado fugir pelo matagal denso que havia ali perto, que era cheio de espinhos de amora preta, quando ela já estava completamente despida. A autópsia também revelou que Mandy tinha um ferimento na cabeça, o que levou os investigadores a acreditarem que acertaram na cabeça quando ela tentou fugir, e que ela foi jogada na água quando ainda estava inconsciente. O suspeito até então era o namorado de Mandy, Rick. Eles namoravam há 3 anos e meio. No entanto, Rick estava totalmente disposto a cooperar com a polícia, e os policiais até mesmo na época disseram que ele parecia muito verdadeiro ao prestar depoimento. Ele acabou sendo retirado da lista de suspeitos rapidamente, o que acabou deixando a investigação sem um rumo definido. Em 1989, a tecnologia dos testes de DNA era relativamente nova, especialmente no campo da justiça criminal. Felizmente, para a família de Mandy, um dos policiais do condado que eles moravam havia acabado de retornar de um treinamento da FBI sobre como o DNA poderia ser usado pelas autoridades. A maioria dos laboratórios naquela época não estavam equipados para identificar e sequenciar evidências de DNA, mas o FBI estava. Amostras retiradas do corpo de Mandy foram enviadas ao laboratório do FBI e eles conseguiram isolar o DNA de Mandy e o DNA de um homem desconhecido. Mas mesmo assim, não houve muito desenvolvimento nas investigações e o caso acabou esfriando. Até que em 2009, o detetive Kevin Ball assumiu o caso e sua estratégia para resolvê-lo era identificar quem eram os homens que moravam naquela região. E para isso, precisariam testar o DNA de todos eles até encontrarem um correspondente. E como eles fariam isso? Como era uma área rural e a população era pequena, eles pediram para que os homens da cidade doassem amostras de seus DNAs voluntariamente para a investigação do caso Mandy Stavik.
Por mais que o assassino não fosse dar a amostra de seu DNA voluntariamente para a polícia, caso um pai ou irmãos doassem, isso tornaria a investigação muito mais fácil. Muitos doaram e ao longo dos anos eles testaram dezenas de amostras de DNA, mas nenhuma era compatível. O caso, com o passar dos anos, aparentava estar muito longe de ser resolvido, mas em junho de 2013, os investigadores receberam informações de duas mulheres que mudou completamente o rumo da investigação. Heather e Mary Lee estudaram na mesma escola em que Mandy estudou, e ambas estavam num parque aquático com suas respectivas famílias quando uma terceira pessoa mencionou a morte de Mandy Stavik. Quando uma delas disse que sabia quem havia matado Mandy Stavik, a outra disse que também sabia e ambas disseram o mesmo nome: Timothy Bass. Elas tinham certeza de que era Timothy, pois elas mesmas tiveram experiências assustadoras com ele. Heather disse que uma vez, ainda nos tempos de escola, quando ela tinha apenas 15 anos, ela havia pego carona com os amigos e o Timothy estava junto. Timothy, nessa época, já tinha seus 20 e poucos anos. Ele estava sentado do lado dela no banco de trás e ele não parava de assediá-la durante toda a viagem. A história de Mary Lee já é bem mais estranha. Era uma noite de 1991, quando ela estava em casa, apenas com seu filho, quando ela ouve uma batida na porta e era ninguém mais, ninguém menos que Timothy. Ele perguntou se ele podia usar o telefone da casa, ela autorizou e rapidamente as coisas ficaram bem estranhas. Timothy falou que ele passava pela casa dela todos os dias e que ele estava apaixonado por ela, e que ele queria, nas palavras dele, fazer amor com ela. Mary Lee falou para ele sair da casa dela e, a princípio, ele se negou e só saiu quando ela ameaçou ligar para a polícia. As duas mulheres então compartilharam essas informações com a polícia e, após alguma investigação, os policiais se deram conta de que havia grande possibilidade de Timothy Bass ser o assassino de Mandy Stavik. Timothy era praticamente vizinho da família Stavik em 1989, mas acabou se mudando da região e se casando apenas 6 semanas após o assassinato de Mandy. Timothy nunca sequer esteve no radar da polícia. Em 2013, os policiais decidiram ir até a casa de Timothy, em Everson, Washington, para falar com ele. Timothy permanecia casado com a mesma mulher e tinha 3 filhos. Quando perguntado sobre Mandy, Timothy disse que não lembrava dela, o que imediatamente levantou suspeitas, já que o assassinato de Mandy repercutiu por toda a cidade e também porque ele e Mandy haviam frequentado a mesma escola e ela era amiga de seu irmão mais novo, Tom. Então, os policiais pediram uma amostra do DNA de Timothy e ele respondeu, abre aspas, eu assisto programas criminais e sei o que acontece quando as pessoas dão DNA, fecha aspas. Já que diretamente do Timothy eles não conseguiriam a amostra de DNA, eles decidiram ir até o local de trabalho do Timothy e pedir ajuda. Os policiais falaram com Kim Wagner, que gerenciava a padaria. Eles contaram para ela que estavam investigando um dos funcionários e queriam acesso à informação sobre suas rotas de entrega para segui-lo e potencialmente coletar alguma amostra de DNA no caminho, como um cigarro, um copo ou alguma coisa desse tipo. Kim disse que não poderia cumprir com esse pedido e pediu para os investigadores falarem com o Departamento de Recursos Humanos da empresa, que por sua vez pediram um mandado de busca. Os anos foram passando e não acontecia nenhum desenvolvimento no caso. Porém, alguns anos mais tarde, Kim Wagner, a gerente de Timothy, estava em um bar com seu marido e alguns colegas e o assunto Timothy surgiu. Mais precisamente, o quão estranho ele era. Conversa vai, conversa vem, um dos colegas mencionou que Timothy era vizinho de Mandy na época em que ela foi morta. Foi quando a ficha caiu e Kim se deu conta que os policiais estavam investigando o caso de Mandy quando foram até a padaria. Quando as autoridades voltaram na padaria em 2017, Kim perguntou aos investigadores se a investigação se tratava do caso de Mandy Stavik e eles confirmaram. Kim então forneceu as informações da rota de Timothy para a polícia, mas essas informações não foram muito úteis. Timothy usava luvas para entregar os pães, ele não fumava, portanto não descartava cigarros, ele levava seu próprio lixo para casa e era o único funcionário que não tinha o seu uniforme lavado pela empresa. As conversas que Timothy teve com a polícia pareciam tê-lo preocupado o suficiente para que ele tenha se tornado extremamente cuidadoso em não deixar seu DNA em nada que pudesse ser coletado. Kim Wagner então se ofereceu para coletar a amostra de DNA de Timothy, mas a polícia disse que isso não seria possível, pois seria ilegal pedir a um cidadão que coletasse evidências em nome da polícia. Mas Kim sabia que qualquer cidadão pode entregar qualquer tipo de evidência às autoridades que ele julgue ser útil em uma investigação.
Durante meses, Kim observava Timothy na esperança de que em um deslize ele deixasse algo que ela pudesse coletar para trás. E no dia 10 de agosto de 2017, ela viu que Timothy bebeu refrigerante de um copo plástico e jogou na lixeira junto com uma lata de refrigerante. Depois que ele se afastou, Kim correu para coletar os itens da lixeira e escondê-los em uma sacola plástica dentro de sua gaveta. Mais tarde, ela entregou os itens à polícia. A evidência fornecida por Kim foi enviada ao laboratório forense para análise de DNA. Os testes mostraram que o DNA de Timothy Bass deixado no copo correspondia ao DNA encontrado no corpo de Mandy. Timothy Bass foi preso em 12 de dezembro de 2017, no aniversário de 81 anos da mãe de Mandy. Em seu interrogatório, Timothy foi perguntado várias vezes sobre a relação dele com Mandy, no qual ele respondia que não a conhecia e nunca sequer falou com ela. Foi quando a polícia então perguntou como que o DNA dele estaria dentro do corpo de Mandy se eles nunca sequer conversaram. Foi quando o mundo de Timothy simplesmente desabou, e a única coisa que ele conseguiu perguntar foi como que conseguiram o DNA dele. Imediatamente, ele mudou a sua história. Agora ele alegava que tinha um relacionamento consensual com Mandy, o que explicaria por que seu DNA estava no corpo dela. Timothy afirmou que conheceu Mandy um pouco antes de ela ter ido para a universidade. Timothy disse que ele e Mandy começaram a passar tempo juntos, conversando e eventualmente começaram a ter um relacionamento. Ele disse que ele e Mandy estiveram juntos no dia de Ação de Graças. No entanto, Timothy não conseguiu fornecer nenhuma informação básica sobre Mandy, e nenhuma testemunha foi encontrada que tivesse visto os dois juntos. Não havia registros de chamadas telefônicas ou cartas entre Mandy e Timothy após ela ter ido para a faculdade, o que fez com que a polícia não acreditasse na nova história de Timothy. O julgamento de Timothy Bass por assassinato em primeiro grau ocorreu em maio de 2019. Sua defesa foi baseada em sua alegação que ele tinha um relacionamento consensual com Mandy e a presença de seu DNA dentro do corpo dela não significava nada. No entanto, seus advogados não tinham provas desse relacionamento, e conforme o julgamento avançava, ficava cada vez mais evidente que a palavra dele não tinha muito valor. A esposa de Timothy, que era sua namorada na época do assassinato de Mandy, testemunhou contra ele, afirmando que ele a havia ameaçado para que ela lhe desse um álibi falso para o dia do assassinato. Ela também disse que Timothy assistia muitos documentários de casos criminais e falava coisas do tipo, abre aspas, eu nunca seria pego, essas pessoas são muito burras, fecha aspas. O irmão do Timothy, Tom, que também era amigo de Mandy, testemunhou contra o seu próprio irmão. Primeiro, ele disse que quando sua família foi visitá-lo na prisão, Timothy passou um bilhete pedindo à mãe para mentir para a polícia, dizendo que ele estava fazendo compras de Natal com ela no dia do assassinato. Ele também tentou convencer sua mãe de culpar o crime no próprio pai, que já era falecido, mas claro, ela se recusou. Timothy também pediu para o irmão mentir para a polícia por ele. Timothy pediu para Tom falar que também havia tido relações com Mandy para dar a impressão de que ela era uma garota fácil. Tom também disse que desde que a primeira namorada de Timothy terminou com ele, ele começou a mostrar um comportamento de desprezo e desrespeito por mulheres, e foram incontáveis as vezes que ele viu Timothy tratar sua própria esposa de forma horrível. Em 24 de maio de 2019, quase 30 anos após o assassinato de Mandy, o júri considerou Timothy Bass culpado de assassinato em primeiro grau após menos de um dia de deliberação. Mary Stavik e o resto da família de Mandy estavam na sala do tribunal quando o veredito foi lido. Em 2 de julho, um juiz impôs a sentença máxima de 27 anos de prisão. Mary disse estar contente com a sentença. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. Considere deixar um like caso você tenha gostado desse vídeo, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever no canal para ser notificado sempre que eu postar mais histórias reais de pessoas reais.